Fala aí pessoal, beleza? Rodrigo Rainer, TV Camisa 12, Resenha da Massa 137, madrugadona, camisa de dormir surrada mesmo. E eu quero comentar essa saída do Cuca, que anunciou agora, né, na rádio da Itatiaia, que é a rádio dos homens, com quem o Cuca conversou lá e quebrou o contrato e provavelmente o acordo foi feito lá e tal. E é interessante, porque eu preciso comentar, velho. Não é notícia, eu não dou notícia, sou torcedor. Eu comento aqui o que eu vejo, o que eu entendo, né? Eu tô comentando agora porque acabou de sair essa notícia aí, tá todo mundo falando, eu quero dar minha opinião, porque eu comentei muito sobre o Cuca desde que eu comecei a gravar aqui o Resenha da Massa. E em primeiro lugar, eu acho que dessa vez não teve essa questão de abandono, né? É, nem é só o caso dele, tem o caso do Levi em 2007, por exemplo. Um monte de gente acha que abandonou o Galo e tal, eu não acho, né? Não renovou, foi pro Japão na época e a galera ficou ressentida, assim. Eu acho muito comum isso acontecer, muito esperado que um treinador que se destaca tanto saia para um outro time e tal. Dessa vez, pelo jeito, o Cuca tá falando que nem é o caso. Mas lá em 2013 ele fez isso no meio do Mundial. Aí eu achei vacilo, né? O campeonato talvez mais importante da história do Atlético até o momento. Ele estava negociando e comunicou para os caras no meio do campeonato, no meio do Mundial, né? Foi vacilo mesmo. Se ele esperasse a temporada acabar ganhando o Mundial, dificilmente ganharia do Bayern, mas pelo menos fazer essa final e aí sim saísse fora, eu ia entender exatamente igual o caso do Levi. Esse caso, dessa vez, ele está falando que não vai treinar outro time em 2022, que eu duvido muito, ele sempre fala isso. Ele sempre fala que é assunto pessoal, família, ou uma proposta irrecusável, como foi o caso da China lá em 2013. O problema foi a forma como ele saiu, o que causou a saída dele, ou o comunicado da saída dele naquele momento, o jeito que foi feito foi pai, assim. Mas eu entenderia, assim como eu entendo, se ele quiser mesmo, ele é um cara que realmente ele mora no CT, né? Ele fica longe da família e tal. A questão é que ele já falou isso algumas vezes e inclusive no Santos, né? Ele falou exatamente isso e veio pro Galo. Então não me surpreende se ano que vem ele estiver treinando outro time. É estranho, né? O Atlético é o time que todo treinador quer hoje no Brasil, né? Então, o Flamengo com a pressão enorme por não ter ganhado nada esse ano e o pessoal é viúva do Jorge Jesus, que seria muito legal se ele viesse para o Galo, inclusive para fazer raiva nos flamenguistas, sim. Mas o Jorge Jesus realmente é muito bom e a torcida lá não aceita nenhum outro treinador que não seja Jorge Jesus de boa, assim, né? Todos vão sofrer muita pressão. O Palmeiras, que também está muito estável com o Abel, então não tem outro time assim para falar, tá saindo do Galo para um trabalho melhor, uma coisa maior, não tem. No Brasil não tem. E ele tá falando que não é por isso, né? Tá falando que é pela família, e aí eu duvido. Mas vamos lá. A minha opinião sobre o Cuca sempre foi não ressentida e deixar bem claro, eu sempre falo isso, sempre foi sobre futebol, tá bom, gente? Sempre foi. Eu nunca fui dos fora Cuca, muito menos pelo motivo pelo qual esses caras fazem isso. Nunca, né? Mas por futebol, falando de futebol, sim, eu criticava o Cuca demais. Eu achava que em 2013 o Atlético deveria ter ganho mais do que ganhou com ele, né? Não que eu não estivesse satisfeito com a Libertadores, é lógico que ele entrou para a história, mas eu acho que ele falhava taticamente com um time que eu achava que poderia ganhar muito mais. E aí, os trabalhos dele depois não me convenceram do contrário, não. Mesmo o título do Palmeiras, né? Tanto que depois ele voltou em 2018, ele ganhou em 2016, voltou em 2018 e não foi muito bem. Voltou, se não me engano, ele voltou em 17 e 18. Eu sempre falo essas coisas aqui de cabeça e depois vejo que estava errado. Eu falei
no Resenha 136 que o Everton ganhou 6 Premier League, né? Ele ganhou 9, mas tudo bem. Então não sei, ele sei que ele foi campeão do Palmeiras, voltou depois e não foi bem. No São Paulo também, e em outros times, né, antes e depois. O Atlético, ele sempre foi o cara, tanto que quando ele ganhou a Libertadores, né, foi lembrado por ser azarado e, né, junto com o Atlético ter ganhado um título importante. Porque ele sempre chegava, ele sempre fazia times muito bons, sempre falei isso, que ele tem uma competência enorme de formar elencos, mas não ganhava. Aí ele saía fora, vinha outro treinador e ganhava com o time que ele montou. Aconteceu isso com o Muricy no Fluminense, depois com o próprio Muricy no São Paulo de novo. O Botafogo que ele montou foi muito bom, não ganhou nada, nem com ele, nem com o treinador, mas era um timaço em 2007, enfim. Eu sempre achei que o Cuca deixava alguma coisa a desejar com grandes times que ele montava, mérito dele, mas depois ele não conseguia ser campeão com esses times. E aí vinha alguém mais estratégico que ele e ganhava e tal. Então, durante muito tempo eu critiquei o Cuca. E outro motivo pelo qual eu era contra, né? Parecia que eu não gostava, nunca foi contra o Cuca, né? Mas eu não queria que ele voltasse, todo mundo ficava viúvo, igual é do Jorge Jesus hoje, a torcida do Flamengo é do Jorge Jesus. Eu era do Cuca, porque entre 2015 e 2020, o Atlético não tinha como fazer grandes times mais, o que era a grande competência do Cuca, na minha opinião. Então, esse desejo da volta do Cuca seria com um time modesto, que eu acho que ele não conseguiria fazer boas campanhas, né? Acabou que o Atlético também não trouxe ninguém que fizesse, mas o Cuca seria um cara de nome, um cara caro, para um time meia boca. Eu não confiava que ele seria, né, bem sucedido aqui no Atlético. Então eu era contra a volta do Cuca, a viuvez do Cuca, achar que com o Cuca tudo ia dar certo e tal, porque eu já não achava que tinha dado certo em 2013. A verdade é essa, pô. Tem que admitir. Já não achava que tinha dado tão certo como poderia ter dado em 2013. A gente poderia ter ganhado o Brasileiro, na minha opinião. A gente poderia ter ganhado em 2012 o Brasileiro, na minha opinião. Enfim, com aquele timaço. Imagina os times de 17, 18, 19. Né? Eu não achava, não confiava. E aí quando falaram do Cuca pós São Paulo, olha, tem até um cara que, velho, o cara é apaixonado comigo, mas eu sou casado, não tem chance. Mas ele resgatou um tweet meu assim 1000 vezes durante essa temporada. E é o tipo de língua queimada que eu amo, né? Com o Atlético sendo campeão, eu não sou de cornetar, né? Então, a partir do momento que o Cuca veio, eu já iria apoiá-lo, já iria torcer para dar certo e tal. Mas antes, quando estava rolando a conversa do Cuca, pós São Paulo, o que eu falei foi que para o projeto, para a manutenção de um time que para mim jogava muito bem, tinha falhas, obviamente, falei disso aqui e tal. Que era o time do São Paulo, ele foi terceiro colocado, muito próximo do título, disputou o título real, né? Depois de muitos anos. Eu achei que esse sim a gente disputou mesmo, tanto que ficou 3 pontos atrás do Flamengo, dando muitos vacilos, poderia ter sido campeão já ano passado. Então eu torcia para manter, né, um treinador com a linha do São Paulo, que para mim estava dando certo. E aí eu falei, pô, o Thiago Nunes é um cara estrategista, jogo posicional, aquele papo. E para manutenção do trabalho, o perfil é mais próximo do São Paulo. E de fato o Cuca não era o perfil do São Paulo. Então o cara me cobra por uma possibilidade que não aconteceu, né? De fato não foi mantido o trabalho do São Paulo com o Cuca. Ele mudou muita coisa, muita coisa. E deu muito certo, graças a Deus, pô. Quem dera se toda a minha previsão queimasse minha língua em campanhas como essa. Mas o que eu estava falando era da continuidade, né? A gente não prevê o futuro. Assim como um monte de coisa que eu falei sobre o Atlético, sobre o que eu pensava antes dos meninos, dos 4R chegarem, não vale mais, pô. Você fala de uma situação e aí chega os caras soltando dinheiro, muda tudo. Então agora o que eu penso, o que eu acho melhor, muda completamente, porque a situação mudou completamente.
E aí o Cuca realmente não manteve o trabalho do Sampaoli e melhorou muitos jogadores, né? Consertou algumas coisas que o Sampaoli havia feito e manteve outras, sim. E aí, né, deu muito certo do jeito que foi a temporada toda, desde o início, né? Teve aquela pressão super exagerada. Logo no começo, né? Ele pediu 10 jogos, o cara fala, pô, deixa eu jogar 10 jogos, velho. Isso eu sempre falei sobre continuidade, né? Deixa o cara trabalhar e tal. Em 3, 4 meses não dá pra ver nada. Os caras estavam cobrando com 5 jogos, velho. Enfim, aí eu já tava apoiando, porque veio, simplesmente porque veio, velho. Não precisa concordar comigo, ou a diretoria não precisa me vir, se trouxe eu vou torcer assim como qualquer outro que é. E aí deu no que deu, bicho. O cara entrou pra história, né? O campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e do Brasileiro. Chame de tríplice coroa, Libertadores lá em 2013, lógico. A temporada 21 pode chamar de tríplice coroa, triplete alvinegro, mas ele é o segundo treinador no Brasil que ganha esse título, né? O plus, né? Dos títulos mais a nomenclatura que quiserem dar, que é histórico, lógico, e sai. Então, assim, porra, não tem o que falar, velho. O cara fez a gente passar o melhor ano da nossa vida como atleticano, fim de ano totalmente lindo, né? Sem ressentimento nenhum com o Cuca. Minha crítica sempre foi sobre futebol. E nisso ele cumpriu um papel que eu não imaginava nunca que algum treinador fosse fazer no Atlético. Eu nunca vi. Se ele ganhasse o Brasileiro já seria algo inédito. Então foi muito acima do que mesmo quem o apoiava e gostava dele esse tempo todo e queria volta Cuca desde 2013, até esses caras foram surpreendidos, né? Inclusive eu, né? Principalmente eu que era crítico dele. Apesar de já ser grato e reconhecer o que ele fez. É simples, não precisa, né, não precisa ser polêmico isso, né? Eu sempre reconheci, mas não queria ele de volta na situação em que queriam, no contexto que para mim não era vantajoso que ele viesse. Quando ele veio, eu entendi que o time é muito melhor, de novo, outro time. O que ele pode me decepcionar é ganhar menos título do que pode ganhar com esse time. Igual aconteceu em 2013, que me decepcionou. Eu falei, pô, o time era muito bom, dava pra ganhar mais. E nem isso, ele ganhou tudo que ele podia ganhar, pô. Então tudo bem. Podia ganhar Libertadores, isso seria histórico no mundo. Então, eu nem sei se eu lamento, sabe? Nem sei se eu lamento, porque pelo nível, né, de contratação e de planejamento que esses caras estão fazendo, eu acho que um treinador não vai ser tão determinante assim mais no Atlético. Espero que não seja. Né? O nome do treinador pode sim ser melhor, fortalecer e, sabe, melhorar a nossa expectativa ou baixar a nossa expectativa, mas não vai ser aquele negócio, sabe? Sem esse treinador a gente não ganha, o Cuca não voltar a gente não ganha mais. Não, acho que não depende mais do Cuca, não precisa dele, é isso. Ele foi foda, mas a gente vai saber se outro treinador que também seja foda com esse time, com esse ambiente, com esse profissionalismo, vai fazer um trabalho igual, ou melhor do que o dele. Espero que seja melhor que o dele. Então, sem ressentimentos, sem vir o vice. Se vier um Jorge Jesus da vida, pelo nível técnico do cara, minha expectativa é altíssima, nível europeu, como era o Sampaoli, que eu fiquei muito empolgado. Então a possibilidade de vir outro treinador bom de nível europeu me anima muito. Se vier o Jorge Jesus, só de sacanagem com os flamenguistas, vai ser lindo, né, velho? E no mais é isso. Feliz ano novo pra vocês. Sem ressentimento, Cuca. Valeu demais. Obrigado, você entrou pra história. Some não. Grande abraço.